Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal negou o afastamento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento das denúncias de tentativa de golpe. Ao vivo, a Aline Beckett tem os detalhes dessa decisão. Oi, Aline, bom dia. Olá, bom dia, Soraya Nonato, bom dia a todos. Exatamente, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para poder rejeitar ali os recursos que foram apresentados por uma defesa do Núcleo 2, pedindo para que os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e, além deles, também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fossem afastados do julgamento da trama golpista. Esses pedidos foram apresentados pelo ex-assessor internacional, Felipe Martins, pela defesa dele ao Supremo Tribunal Federal, alegando que os ministros teriam algum tipo de interesse pessoal nesse caso. Mas os ministros entenderam que não havia motivo de retirar os ministros desse caso, deste julgamento que está ali em tramitação no Supremo Tribunal Federal e que foi dividido em núcleos. Portanto, a única voz discordante, o único voto ali divergente foi o do ministro André Mendonça, que chegou a relatar que Moraes ele poderia ser considerado suspeito por conta ali dele ser uma possível vítima dessa tentativa de golpe de Estado. Mas mesmo assim, ontem os ministros formaram essa maioria para poder rejeitar esses recursos. Eu lembro a vocês que Felipe Martins faz parte do chamado Núcleo 2 dessa denúncia que foi elaborada, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Esse Núcleo 2, ele é composto por ex-assessores de Jair Bolsonaro e também por aliados dele. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles tinham o objetivo de manter Bolsonaro no poder de forma ilegal após as eleições de 2022. E aí o julgamento desse Núcleo 2 está marcado para acontecer agora, entre os dias 22 e 23 de abril. Até agora apenas o Núcleo 1 foi julgado e nesse Núcleo 1, como nós acompanhamos aqui na Jovem Pan, tornaram-se réus o próprio Bolsonaro e também 7 pessoas ali, pessoas dentre elas generais e também militares da reserva. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa expectativa, já que agora os ministros não serão retirados desse caso. Então, o julgamento do Núcleo 2 segue normalmente nos dias 22 e 23 de abril. Eu volto com você. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu chamar novamente os nossos comentaristas, começando aqui pela Deise. Ok, esse recurso, né, Deise, foi negado nesse momento, do ponto de vista jurídico, né, está viável, é ok que as defesas, né, tentem esse tipo de recurso, mas na sua avaliação, nesse momento, né, com o julgamento já em andamento, é viável que em algum momento os ministros possam ser afastados? Soraya, eu acredito que não. O STF ele tem um histórico restritivo quanto a pedidos de suspeição ou impedimento dos ministros. Eu acredito até que o Beraldo pode falar melhor do que eu, mas geralmente eles exigem evidências bem objetivas e bem específicas de parcialidade, né? Então é muito difícil que ocorra esse afastamento. E aí essa leitura ela reforça uma posição jurídica bem consolidada, né? Que também acaba escancarando essa tensão que a gente fala entre um formalismo e uma percepção pública, né? Embora os critérios legais eles não tenham sido violados, a discussão sobre imparcialidade ela segue ativa ali no campo político e no campo social, né? Então a Corte agora ela vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio entre uma atuação firme contra rupturas institucionais e o zelo pela imagem de neutralidade. Acho que esse vai ser o grande desafio agora, até porque nós estamos muito divididos e polarizados, e o verdadeiro desafio agora vai ser manter a autoridade sem que ela derive de força, né? Mas sim de confiança pública e de clareza dos fundamentos. Pois é, Deise, a lógica da justiça ela se perdeu e, infelizmente, o mau exemplo vem de cima. Quando se discute se um juiz deve se dar por impedido ou não, tem-se em mente o fato de que um juiz deve julgar simplesmente por aquilo que está nos autos. Ele não deve ter opinião prévia, nem sobre os fatos ocorridos e nem sobre as partes envolvidas. Nesse caso específico, nós temos um ministro que, a princípio, era alvo dessa trama
que foi colocada, segundo a denúncia, foi feita dentro do Palácio do Planalto. Temos outro ministro que processou, enquanto político, processou um dos réus, aliás, o principal réu, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E temos ainda um terceiro ministro que era advogado de uma causa contra o próprio Jair Bolsonaro. Então, se isso não é motivo para que esses ministros se coloquem como impedidos, realmente eu já não sei mais o que é senso de justiça no Brasil. E destaco que esse tipo de comportamento que dá de ombros para a lógica e para o bom senso foi inaugurado quando um ministro importantíssimo da corte foi padrinho de casamento de uma jovem cujo pai era objeto de uma ação polêmica no Supremo Tribunal Federal. Então, perdeu-se por completo qualquer tipo de constrangimento diante dessas situações que, evidentemente, deixam os juízes tendenciosos. Eles não ouviram as partes, eles não têm conhecimento profundo sobre todos os detalhes, mas a opinião sobre os réus já está formada.